Senhor Jesus seja com todos vocês, nossos queridos da Igreja Cristã da Trindade, de outras denominações, de São Paulo, do Brasil e do mundo inteiro. Falamos assim porque há pessoas que estão nos assistindo neste momento, assistindo esta live da Argentina, do Canadá, dos Estados Unidos e de diferentes lugares. Então eu quero neste momento fazer uma oração inicial, introdutória. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos pela rica oportunidade que nós temos hoje de transmitir a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade e ela permanece para sempre. Abençoa os nossos irmãos queridos, todas as pessoas que estão, Senhor, ligadas aqui conosco. Abençoe suas vidas, onde quer que elas estejam, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada uma delas, para sustentar, para proteger e também para cuidar, Senhor, para suprir toda necessidade. Abençoa grandemente o que vamos fazer aqui, seja a Tua bênção sobre o Adriel na técnica, também sobre a Simone, a minha esposa, aqui ministrando comigo, seja a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre os nossos irmãos que nos assistem, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Este é o dia que o Senhor tem feito. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Estamos aqui para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo nestes dias que estamos atravessando e que vamos atravessar com a bondade de Deus, com a graça de Deus. Tenho certeza que nós sairemos vencedores dessa situação. Agora eu vou passar aqui a palavra para a Simone. Ela tem aí avisos, ela tem os seus cumprimentos também iniciais. É com você, meu amor. Bom dia, você que nos assiste nessa linda manhã de mais um dia de vida, de vitória que o Senhor está nos dando. Apesar de toda a pandemia, Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele é fiel, Ele é que tem nos sustentado para poder lidar com toda essa realidade. E querido e querida, quero agora deixar alguns avisos. Nós faremos também transmissão ao vivo na terça-feira e na quinta-feira às 19h30, que são dias de culto, geralmente presencial na Igreja Cristã da Trindade. Porém, como agora estamos de quarentena, este culto será virtual. Então, terça e quinta às 19h30, você pode sintonizar aí pelo Facebook ou pelo site da Igreja Cristã da Trindade, www.ictrindade.com.br. Aí você vai conhecer um pouquinho da nossa história, das nossas igrejas, e vai ser uma bênção. E no sábado, que seria Santa Ceia, na nossa igreja, todo primeiro sábado de cada mês e o domingo seguinte de manhã, também ceia. Porém, como estamos aí de quarentena, não haverá esses cultos presenciais, mas no sábado, às 18h30, haverá também uma transmissão, uma live, que você poderá ser ministrado. Aos sábados, das 11 da manhã às 13 horas, temos na Rádio Adore, FM 97,3, Um Toque de Deus, que é um programa da Igreja Cristã da Trindade. Então você pode ouvir uma ministração também. Se você quiser, você pode baixar o aplicativo da Rádio Adore e nos ouvir onde você estiver, em qualquer parte da tua casa. Porque às vezes você não tem um rádio, mas você tem um celular ou um computador e você pode estar baixando o aplicativo. E hoje à noite, no final da tarde, às 18h30, haverá também duas transmissões das nossas igrejas. Da Igreja Cristã da Trindade em Osasco, com o pastor André. Querido André, me deu um branco agora. E também uma transmissão ao vivo da Igreja Cristã da Trindade com o pastor Everaldo, de Pirituba. Você pode estar aí nos acompanhando.
Ontem tivemos também uma ministração com os adolescentes através do aplicativo Zoom, de participação como uma reunião, e foi muito boa. Tivemos a ministração internacional do Canadá, da nossa querida Vanessa Ramos, uma família amada. Quero até cumprimentá-los, porque eu sei que eles estão nos vendo nessa manhã. Luciano, a nossa querida Larinha, o Gu. Olha, que Deus abençoe vocês ricamente, vocês são muito amados por nós. Também gostaria de falar para vocês que o Ministério Infantil da Igreja Cristã da Trindade já publicou um é uma instrução sobre o coronavírus, sobre higienização das mãos, e 2 ministrações para os nossos pequenos, porque nós também temos a preocupação de transmitir a mensagem bíblica para as nossas crianças. Então, a nossa querida Valéria Espanhardi, ela tem publicado junto com o Ministério Infantil, a Priscila, e estejam atentos para que vocês possam se beneficiar dessa ministração para os seus pequenos, e mesmo que você não tenha crianças. É uma ministração muito gostosa, onde a palavra de Deus é transmitida de uma forma lúdica. Então você pode também estar se beneficiando desta ministração. Tivemos também ontem metanoia com os nossos jovens, que fizeram também aí uma reunião através de um aplicativo, e foi uma bênção. Glória a Deus, apesar de todo esse distanciamento físico, nós estamos juntos virtualmente, orando uns pelos outros, ministrando a palavra de Deus. Isso com certeza tem sido como um refrigério, um oásis no meio do deserto. Então Deus abençoe vocês. Mas temos um aviso, né, Paulo? Você quer falar sobre esse aviso? Então, como no próximo sábado será o primeiro sábado do mês, que normalmente nos reunimos para a Santa Ceia do Senhor, e não poderemos nos reunir fisicamente, mas eu farei uma live no próximo sábado às 18h30, com uma mensagem dirigida principalmente por ocasião da Santa Ceia do Senhor. Então nós estaremos juntos aqui através da live e orando, compartilhando a palavra e orando também. Então eu queria também, como nós fazemos toda semana da ceia, de nós jejuarmos. Então eu convido vocês, principalmente os irmãos da Igreja Cristã da Trindade, quem não faz parte da nossa igreja, mas é da família de Deus, também está muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar desse jejum. Então nós vamos jejuar. Você escolhe um dia na semana, de segunda, de amanhã, segunda até sábado. Se quiser jejuar mais de um dia, fique à vontade, mas nós vamos jejuar. E é claro que o foco do nosso jejum, o objetivo do nosso jejum nessa semana é para que Deus nos livre dessa ameaça do coronavírus, para que os números de infectados e de óbitos, de mortos, não se multipliquem, para que essa contaminação ela aconteça de forma mais vagarosa possível e parando rapidamente. Graças a Deus que o Brasil está fazendo a sua lição de casa, isso é muito importante, Nós estamos vendo agora, e a mídia está noticiando isso, e como também nas redes sociais, que o prefeito de Milão veio a público pedindo perdão, porque a Itália não pode parar, Milão não pode parar, e essa foi uma jogada desastrosa, uma proposta desastrosa para a Itália. Então não temos alternativa. O momento agora é esse mês de quarentena. É melhor vivermos, cuidar da nossa vida física, porque a questão econômica, a gente sai do buraco depois, sai do buraco, mas o morto não vai sair do buraco agora, só na ressurreição final, na ressurreição lá na frente, quando os salvos em Cristo ressuscitaram primeiro. Mas no momento nós temos que nos cuidar, e a Bíblia nos ensina a sermos prudentes.
simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Lembre-se de que eu falei aqui anteriormente, fé e juízo, fé e bom senso precisam caminhar juntos, tá bem? Então, nesse sentido, eu estou vendo aí um movimento para abrir igrejas, voltar a abrir igreja e tudo isso. Nós não abriremos. Nós só vamos abrir quando o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado, disserem agora vocês podem ter aglomeração. Nós não podemos correr esse risco. Tá? Expor as pessoas a um risco tão terrível como este que estamos atravessando. Tá? Então, Simone agora? Você quer jantar esse? Sim, e eu quero neste momento também compartilhar com vocês, todos que nos acompanham ao longo dos anos sabem disso, nós não somos mercenários, nós não assaltamos a carteira das ovelhas, nós somos muito éticos, cuidadosos nessa parte, na questão do dinheiro, de contribuição financeira. Mas, como nós estamos assim parados, as contas da igreja continuam. Os funcionários, tem os pastores de tempo integral. Né? Eu não sou de tempo integral, porque eu tenho o meu trabalho secular. Né? Então, mas tem pastores que precisam, né? Que são de tempo integral. E tem as contas da igreja, né? que nós temos que honrar. Principalmente por causa da reforma que vínhamos fazendo. Nós tivemos que parar por força da quarentena. Mas então eu quero passar para vocês neste momento os números das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal. Tá bem? No Banco Bradesco, a agência 548 e -7, ou dígito 7. Bradesco, 548, dígito 7. Conta corrente, 83.830, dígito 6, dígito meia dúzia. Né? Então eu vou repetir o Banco Bradesco, agência 548, dígito 7, conta corrente 83.830 e dígito 6, dígito meia dúzia. Banco Itaú, agência 4836, 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Repetindo, agência do Itaú 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Caixa Econômica Federal, agência 1374. Repetindo, Caixa Econômica Federal, agência 1374. Operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. Repetindo, conta corrente da Caixa Econômica 401010, dígito 0. Então está dado aí o recado, e essas informações elas se encontram no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Tá bem? Eu acho que são os avisos mais importantes no momento. Com certeza. Bom, eu gostaria de ler com vocês nessa manhã, em Filipenses, o capítulo 4, alguns versículos a partir do versículo 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Essa passagem, ela é tão reconfortante para o momento que estamos vivendo, porque aqui Jesus, através do apóstolo, o Espírito Santo inspirou dizendo: alegrai-vos sempre.
não é uma alegria circunstancial só quando é mais fácil se alegrar, no meio de uma festa, mas aqui está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. E como se alegrar em dias turbulentos? Quando a alegria vem de Deus, a gente entende que Ele é que nos sustenta, e aí nós conseguimos enxergar além das dificuldades. Porque perto está o Senhor, Ele não está distante, Ele está perto, né? E muito mais perto do que possamos imaginar. Mesmo que os nossos sentimentos nos traiam, né? Ah, mas eu não estou sentindo a presença de Deus perto de mim. Não é uma questão de sentimento, é uma certeza, Ele está perto, porque a palavra dele diz isso. E aí aqui ele vai dizer, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Olha, e é verdade isso, porque nesse momento a gente vai ter que aprender a ser moderado, né? Aprender no contexto íntimo de casa, que todo mundo fica, às vezes, de paviozinho curto, não sabendo como que vai terminar essa situação, que por quanto tempo essa quarentena vai durar, mas que Deus possa estar dando a cada um de vocês a temperança certa para o momento, a criatividade para lidar no contexto doméstico, com a família, a paciência, o amor e principalmente o investimento na intimidade com os familiares que estão aí próximos, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a ansiedade nesse momento, ela é favorável a se tornar exacerbada. Então aqui, olha, não andeis ansiosos, não deixa a ansiedade domar a tua mente e o teu coração e aí não ter espaço para a paz que vem de Cristo. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, olha, vai além da razão humana, da ciência, de qualquer coisa que possa existir, a paz que excede, a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que acontecerá quando a gente deixa essa paz reinar na nossa vida? Ela vai guardar o coração, ela vai guardar as nossas emoções e vai guardar a nossa mente. Não vai ficar aquele turbilhão de coisas na nossa mente, nos sufocando e nos afligindo, né? E aí a ansiedade ganhando espaço. Não, mas essa paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Então, que neste momento que vamos ouvir a ministração através da vida do Paulo, que você que está conosco nessa manhã, se você é da Igreja Cristã da Trindade, é uma alegria ainda que virtualmente estarmos juntos. Mas se você não é da nossa igreja e frequenta outra igreja, somos um corpo de Cristo. Agora, se você não conhece nenhuma igreja, não frequenta ou está distante, né, de algum grupo de igreja, você é bem-vindo nessa manhã para se unir a nós, para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Então eu gostaria de orar por vocês e pelo Paulo nessa manhã para o período de ministração. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te louvo, Senhor, por esta manhã, porque este dia o Senhor tem nos dado como um presente e eu te louvo por isso, Senhor, pelo presente da vida. Ah, Pai, como é bom estar na Tua presença, porque se não é o Senhor nos sustentando, como conseguiríamos, ó Pai, lidar com todas essas circunstâncias? Mas agora, Senhor, nesta manhã, neste momento que estamos aqui, cultuando o Teu nome, unidos a pessoas, a irmãos, a irmãs, virtualmente, em muitas partes desse Brasil e do mundo afora, eu quero te pedir em especial para cada uma dessas pessoas que está junto conosco nesta manhã. Recebe o nosso culto de adoração, Senhor, a Ti. E, ó Pai, visita cada lar agora. Vai levando, Senhor, paz. Vai levando amor. Vai levando criatividade, Senhor. E também provisão em tudo aquilo que eles precisarem, Senhor. Para que eles sintam a confiança e o cuidado do Senhor nos detalhes. Ajuda, Senhor. Opera um milagre para quem precisa, Senhor. Para o lar que está, Senhor, aflito,
com pessoas adoecidas. Senhor, leva o teu milagre. Senhor, a tua cura. Vai visitando os lares agora, Pai. Desde o mais pequenininho, Senhor, até o mais velho. Tu pode alcançar a todos, ó Pai, em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, abre os nossos corações e a nossa mente para ouvir a Tua palavra, Senhor, que será ministrada através da vida do Paulo, Senhor. Eu te agradeço pela vida dele, pela disposição dele, Senhor, em estar, ó Pai, transmitindo a Tua palavra. Enche-o agora com a presença do Teu Santo Espírito. Que o abrir da sua boca não seja, Senhor, palavras elaboradas por circunstâncias, mas que seja, Senhor, vindas direto do Teu trono. Amém. Para alcançar a necessidade de cada um de nós, ó Pai, que queremos ouvir a Tua voz. Amém. Nesta manhã. Ser com Teu Filho, enchendo-o da Tua graça e do Teu Santo Espírito. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o nosso texto se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1, primeiro capítulo, versículos de 1 a 4, que eu quero ler com vocês. Né? Se você está aí no aconchego do seu lar e tem uma Bíblia ao seu alcance, então é Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que diz assim: Tiago, eu vou esperar que a Simone está procurando. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O autor da carta, que é Tiago, depois da ressurreição, Jesus apareceu para ele, no momento em que ele estava sozinho. Isso a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 15, e no versículo 7. Tiago era humilde, porque ele não coloca no início da sua carta, Tiago, irmão do Senhor. Ele não se apresenta dessa forma. Tiago foi um dos vários irmãos de Cristo e era provavelmente o mais velho, porque ele é o primeiro da lista que aparece em Mateus, capítulo 13, o versículo 55. Então, quando Mateus e Marcos também faz isso, quando cita os irmãos de Jesus e suas irmãs, o primeiro nome a aparecer é o de Tiago. No início, nem sequer Tiago e seus irmãos criam em Jesus, e porque não entenderam corretamente a sua missão. Nós vamos perceber isso, constatar isso, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos de 2 a 5. Os irmãos de Jesus não aceitavam, não entendiam a sua missão e tiveram uma boa dose de resistência para com o Senhor. Tiago e Jesus cresceram juntos na mesma família, comeram juntos, brincaram e trabalharam juntos, né? Eu fico imaginando Tiago na sua adolescência, na sua juventude, já na idade adulta, e depois já como uma coluna da igreja, lembrando-se da infância, né? Lembrando-se da infância e lembrando, isso não está na Bíblia, isso aí eu estou, é uma inferência, estou ilustrando, mas lembrando-se de que Jesus nunca tinha falado um palavrão, Jesus nunca tinha tratado a ele e os demais, a própria mim, né, com um tratamento mau, né? Que Jesus foi perfeito e ele é perfeito. Eu acho isso muito interessante. Com o passar do tempo, Tiago também tornou-se uma pessoa de destaque na igreja do Senhor. Ele foi um dos poucos a quem Cristo apareceu após a ressurreição, como eu já citei aqui em 1 Coríntios 15, versículo 7. Em Gálatas 2, versículo 9, Paulo se refere a ele como coluna da igreja. E na primeira visita que o apóstolo Paulo fez a Jerusalém, depois de se converter, ele encontrou-se com Tiago. Isso está em
Gálatas, capítulo 1, e no versículo 19. Paulo fez o mesmo na última visita, quando esteve em Jerusalém pela última vez, em Atos, capítulo 21, e versículo 18, ele encontrou-se novamente com Tiago. Quando Pedro foi solto da prisão, ele mandou seus amigos avisarem Tiago. E isso está em Atos, capítulo 12, e no versículo 17. E no primeiro concílio da igreja reunido, em Atos, capítulo 15, nós podemos perceber, verificar que Tiago foi um líder importante naquela reunião, tratando de doutrinas. Isso está em Atos, capítulo 15, e no versículo 13. E é interessante quando Judas escreve a sua carta, apenas um capítulo. Em Judas 1, ele se apresenta como irmão de Tiago, uma vez que Tiago era muito conhecido, então Judas se apresenta assim, eu sou irmão de Tiago. A tradição indica que Tiago foi martirizado no ano 62 depois de Cristo. Ele foi martirizado no ano 62 depois de Cristo. Para quem Tiago escreveu? A sua carta é dirigida a quem? Claro que ele tinha um público daquela época, e numa aplicação direta e numa aplicação indireta para nós também. Mas os destinatários são identificados somente no versículo 1. As 12 tribos dispersas entre as nações. Fica claro no capítulo 2 e no versículo 1, como também no capítulo 5, versículos 7 e 8, que os destinatários eram cristãos, porque Tiago chama de irmãos. Há uma hipótese aparentemente digna de confiança de que se tratava de crentes provenientes da igreja primitiva em Jerusalém, os quais, depois da morte de Estevão, se dispersaram pela Fenícia, por Chipre e pela Antioquia da Síria e vários lugares. E essa dispersão a gente sabe que aconteceu em Atos capítulo 8, versículo 1, quando houve uma grande perseguição contra os cristãos por ocasião da morte de Estevão. Os discípulos foram dispersos, menos os apóstolos, eles continuaram em Jerusalém. E essa informação também nós encontramos no capítulo 11 de Atos e no versículo 19. Isso explicaria as referências de Tiago, as provas e a expressão, seu conhecimento íntimo dos leitores e o caráter de autoridade da carta, sendo líder da igreja de Jerusalém. Tiago escreveu como pastor para instruir e encorajar seu povo disperso que enfrentava muitas dificuldades. Eu sei que hoje estou falando com vocês num contexto de luta, num contexto de dificuldade, e digo até num contexto de medo, de medo. Todos nós hoje temos pelo menos uma pequena dose de medo, e que é normal. Ter medo não é pecado. A palavra não temas, a expressão não temas, ela aparece na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e ela foi dirigida muitas vezes para os grandes heróis da Bíblia. Não temas, não temas, não temas. Bom, cedo ou tarde, cada crente vai passar por lutas ou provações. Há pessoas que estão me assistindo hoje, que já passaram por muitas provações. Há outras que estão no meio de uma tempestade, eu diria, todos nós estamos agora debaixo de uma tempestade. E há outras que ainda nem começaram. As lutas e sofrimentos chegam para todos. Quando isso acontece, nem sempre significa que você é culpado da situação. Nem sempre. Não é toda luta que é provocada por nós. Tem luta, sim, que é a burrice da pessoa. Tem luta, provações, dificuldades, encrencas da vida, que é produto do pecado, que é produto de nossas teimosias, quando nós da nossa desobediência. Deus manda a gente ir para a direita, a gente vai para a esquerda, ou vice-versa. Então tem tudo isso. Então depende, mas nem toda luta ela é provocada por nós. Eu não provoquei o coronavírus, nem você, mas nós estamos aqui atingidos
pelo menos assim, fisicamente, socialmente, eu diria, não fisicamente, mas socialmente, estamos atingidos por essa pandemia. Mas a palavra de Deus diz que as provações, elas podem se transformar em alegria. Olha o que Tiago diz, tem de grande alegria. Como sabemos disso? Como ter certeza disso? Homens e mulheres de grande calibre espiritual, dentro da Bíblia e fora da Bíblia, passaram por provações, e outros foram muito além, perderam as suas vidas, não perderam, mas morreram. O sangue dessas pessoas foi derramado. É muito triste, mas essa é a história da igreja, é uma história marcada também por martírios, por perseguições, por mortes, por violência, por sangue. Mas Jesus já havia dito que isso aconteceria. Primeiro, nós vemos aqui a certeza das provações. Tiago não diz, olha, se vocês passarem por provações. Não. Mas ele diz, o fato de passarem por diversas provações. Não é se, é o fato de que vamos passar, como está no versículo 2. Então a certeza de que o crente passa lutas, rejeição, ataques e muita oposição. Essa é uma certeza. Se alguém diz que a vida cristã é só um mar de rosas, está mentindo. Está mentindo. E tem uma turma hoje aí, que vem vindo há décadas com discurso triunfalista, de confissão positiva, de agora é só vitória, agora a luta acabou, a luta passou, agora é só vitória, que esse discurso não cabe. Ele não cabe dentro da Bíblia e ele também não funciona fora da Bíblia. Nem a palavra de Deus, ela dá apoia essa posição, e nem a experiência da vida, ao longo dos séculos, vai apoiar essa posição. Infelizmente, ou felizmente, infelizmente, o sofrimento faz parte da experiência humana, e não tem como mudar isso, por enquanto não. Por enquanto não. Então, se alguém diz isso, vem para Jesus e sua vida vai ficar um mar de rosa, você vai comer o melhor da terra, você vai ser cabeça e não cauda, você vai estar em cima e não embaixo, vai ser só beleza. Não é verdade, estão mentindo para você. Jesus nunca fez isso. Jesus falou de cruz, de renúncia. O Evangelho é feito disso, Se fosse só beleza, se fosse só vitória, se fosse uma vida sem lutas, só de colher muita grana, comer o melhor da terra, não precisaríamos nem pregar o Evangelho. Todo mundo ia querer ser crente. Mas nós sabemos que não é dessa forma. A Bíblia não diz que você poderá passar por provações, mas que você passará, que nós passaremos. Veja, a opinião de Deus sobre Jó é de que ele foi um homem íntegro, que temia a Deus e que se desviava do mal. Mesmo assim, num só dia, ele perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, amigos, e perdeu a saúde. E ele só não morreu porque o Senhor, Yahvé, Jeová, proibiu Satanás de tocar na vida dele. Mas que sofrimento terrível na vida de Jó. E era um homem íntegro. Pense em Daniel, que foi um homem íntegro na corte babilônica, um profeta de Deus, homem muito desejado. É assim que o anjo se dirige a ele. Um homem muito desejado, que orava 3 vezes ao dia. Mesmo assim, ele enfrentou muitas lutas e foi lançado na cova dos leões, enfrentou calúnias, perseguições. Veja a integridade de José do Egito. Ela é ressaltada na Bíblia, a sua integridade. Mas observe as muitas lutas e perseguições pelas quais ele passou. Uma delas foi ser preso por um crime que nunca havia cometido. E João Batista, primo do Senhor, arauto do rei, nasceu por causa do poder de Deus, porque seu pai Zacarias e a sua mãe Isabel ou Elizabeth não tinham mais condições de ter filhos, estavam numa idade avançada.
E naquela época não tinha a ajuda da ciência para promover isso, promover aquilo, faz desse jeito, tem essa técnica agora que resolve. Não, foi a ação de Deus na vida deste casal. Mesmo assim, João, e Jesus fala dele, entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. E João foi um homem íntegro, mas ele morreu decapitado sob as ordens de Herodes. E o apóstolo Paulo, que conhecimento, que bagagem, que vida dedicada ao Senhor. Paulo foi uma vida que ardeu por Cristo, que nutriu uma paixão, um amor profundo por Jesus, que foi grandemente usado por Cristo. E ele nos deixou as doutrinas do Novo Testamento, normatizou para nós a doutrina do Novo Testamento. Que bagagem! Mesmo assim, ele sofreu e muito. Eu quero ler para vocês o que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27. Então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27. E eu vou pedir, então, para Simone ler para nós. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o 27. Olha só como Paulo descreve a sua vida. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Eu acho que você foi até onde? 27. Até o 27? Não, acho que não, né? Fui até o 27. Perigo e nudez, trabalhar arduamente, ainda 28, até o 28. Desculpe, eu errei, vai até o 28. Além das coisas externas, há algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Muito obrigado, meu bem. Diversas provações. Tiago usa essa expressão. Nós vimos aqui o que o apóstolo Paulo passou. O termo para diversas, no grego, significa multicoloridas, ou multicolorida, múltiplas formas e múltiplos tamanhos. Isso significa que as lutas chegam de diferentes tamanhos, de diferentes cores e de diferentes formas, né? E dessa vez chegou de um tamanho tão pequeno que só no laboratório se consegue ver o novo coronavírus. Podem surgir na forma de aflições, de tristeza, depressão, doenças, dificuldades financeiras, problemas emocionais, problemas familiares, tentações e ataques do inimigo. Muitas formas. A palavra grega para aprovação é a mesma palavra usada para tentação, que aparece no versículo 13. Por isso é importante verificar o contexto. Então vou repetir, a palavra grega para aprovação é a mesma usada para a palavra tentação. É o que acontece com aquilo que nós temos do português com as palavras pena e manga. A palavra pena, ela tem imagem. Então pode ser pena de morte, pode ser pena de caneta, pena para escrever, ou pode ser pena dó. Aí eu tenho pena daquela pessoa, tenho dó daquela pessoa. A mesma coisa com manga. Manga tem a fruta e tem a manga de camisa. Depende do contexto. Então observemos a diferença. A aprovação ela é enviada por Deus.
A tentação é enviada por Satanás. Aliás, Tiago trabalha isso dizendo que Deus a ninguém tenta. Ninguém pode dizer, Deus está me tentando, porque Deus a ninguém tenta. As provações são enviadas por Deus para aprendermos a ser firmes. As tentações são enviadas pelo inimigo para nos fazer tropeçar. Através das provações, Deus quer desenvolver a nossa maturidade, é para o nosso crescimento. Satanás, através das tentações, busca a nossa destruição. Olha o que está em 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ser provado ou tentado não é pecado. O próprio Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. A tentação é uma sedução, uma incitação ou um engodo, um engano. Tem a ver com a fascinação, com o encantamento, uma indução ou instigação para cometer um pecado. E isso vem de Satanás e não de Deus, como está em Tiago 1, versículo 13. Então, é importante isso. Ser tentado não é pecado. O pecado é a forma como nós reagimos à tentação. Isso pode ser um pecado, a forma como você reage, como, por exemplo, ceder à tentação, cair em tentação. Se Deus tentasse alguém, ou se Deus nos tentasse, ninguém resistiria a qualquer tentação. Quem conseguiria vencer Deus? Ninguém, mas Deus a ninguém tenta. Então nós passamos por provações, né? Um bom exemplo vem da parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. O homem que caiu nas mãos dos salteadores não estava procurando por um assalto. Ele caiu numa emboscada. Foi algo rápido, violento e covarde. As adversidades podem acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode passar por adversidade. Vocês já me ouviram falar isso várias vezes, né? Que tem crente na vida que não sofre. Ele nem é lá um crente muito dedicado, muito consagrado, mas tudo na vida para ele dá certo. Ele ganha bem, ele come bem, ele tem bons carros, uma boa moradia, ele passeia, está tudo certo. E tem aquele crente que se dedica, de oração, né? Piedoso, de vida piedosa, e sofre. E nós não entendemos isso agora. Um dia nós vamos entender, mas por enquanto fica do jeito que está, não é mesmo? Então, as adversidades podem acontecer com qualquer pessoa. No versículo 2, Tiago diz assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu não creio que o Tiago fosse masoquista. É isso aí, irmãos, vamos sofrer. Sofrer é bom, meus irmãos. Tá? Sofra mais, sofra mesmo. Vamos pedir sofrimento. Não, eu também não sou assim. Tá? Eu também não gosto de sofrer. Se eu puder, eu evito o sofrimento 100% na minha vida. Não quero saber de sofrimento. Tá? Não, Tiago não era masoquista. Isso não quer dizer que ele amava dor e sofrimento. Não está dizendo que temos que gostar de sofrer. Ele está dizendo o seguinte: use as provações para vencer. Use as provações para crescer. Porque nós crescemos muito mais na crise do que no sucesso. Espiritualmente falando, sim. Cristo suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta. Isso está em Hebreus 12, versículo 2. Pela alegria que ele sabia que teria, ele suportou a cruz. Tá? Ele suportou. Ele sabia que ele se alegraria depois. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. É Isaías capítulo 53, que é um capítulo que se refere a Jesus Cristo. Né? Não creio que Jesus ele gostou da cruz, que ele foi para a cruz para se divertir, ou que ele foi fazer um piquenique no Calvário. Não creio isso. Mas ele sabia do seu fim e o que ele realizaria através da cruz e o resultado disso. Jesus sabia.
a nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus. Que bênção, né? O verbo considere literalmente significa guiar, conduzir. E para fazer isso é preciso olhar adiante. Então olhe adiante quando passar pelas provações. Se você ficar olhando só para os 4 cantos da sala, do seu apartamento, da sua casa, né? Se você ficar olhando só para a janela, olha lá fora, uma vontade de sair, olhe lá na frente. Eu já estou olhando, imaginando como será a nossa próxima reunião. A nossa primeira reunião depois dessa crise. Eu creio que nós estaremos lá numa reunião maravilhosa, né? Com muita alegria, com a presença do Espírito Santo, os irmãos se cumprimentando. Que bênção será, que bênção será. Então olhe lá na frente, olhe nos frutos que nós vamos colher, no crescimento que Deus está nos dando e trabalhando em nós. Nós não sabemos ainda, mas eu falei com vocês aqui, numa live passada, que nós vamos ouvir falar de muitos milagres. Tem muitos milagres acontecendo. No meio da dor, no meio do sofrimento, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Deus trabalha nos bastidores também. Deus, como usar a expressão de um autor, Deus trabalha também no turno da noite. Quando todo mundo está dormindo, Deus está trabalhando. Como isso é importante. Se você não souber, né? Então é importante isso. Veja os frutos das provações. No versículo 3, o verbo saber é chave para entendermos. É o verbo saber, sabendo. Se você não souber e não entender o porquê das provações, vai se desesperar e será facilmente manipulado. Aí vão dizer que nós estamos passando por um encosto, que é obra mandada, que é maldição hereditária, que isso é anjo fraco, o nosso anjo é fraco, não está trabalhando direito, que é falta de cobertura espiritual. Olha os absurdos que surgem por aí, né? Que a sessão do descarrego e assim por diante. E este não é o caminho da Bíblia. Não, este não é. O fato de você vir à igreja no domingo, cantar no coral, tocar instrumentos, contribuir, não demonstra a solidez da fé. Não demonstra. Só as provações demonstram. Veja o que diz Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Uma outra versão diz, se te mostrares fraco ou frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você desanimar no dia da adversidade, a sua força vai diminuir. Tenha ânimo, olhe para Cristo, que sofreu muito mais do que nós. E Ele venceu, Ele é um vencedor. Nós não temos um derrotado sentado no trono do universo. Nós não temos um defunto sentado no trono do universo. E como Ele vive, nós viveremos. Pode ter certeza disso. A palavra provação é a mesma usada para refinar o ouro. Né? Para refinar o ouro. Não é com raiva do ouro que o ourives coloca o ouro no fogo. Não é porque ele está com raiva do ouro. Né? Não, pelo contrário. Porque ele valoriza o ouro. E esse ouro ficará melhor, ficará mais puro e vai valer mais. O ouro não precisa temer o fogo, pois somente as impurezas serão queimadas. Né? Nossas almas não vão perecer, né? Nessa quarentena. O melhor de nós não vai cair por terra, né? De maneira alguma. Alguém pode pegar, e estão pegando vírus aqui e ali, mas graças a Deus, soluções estão surgindo. Né? Já existem, por exemplo, análises e pesquisas de que o Brasil está fazendo a sua lição de casa. Isso é muito confortante. Né? E de que a curva ascendente, a multiplicação, ela haverá, mas de uma forma mais espaçosa, digamos assim, né? Ou mais espaçada. E dará tempo de fazer os hospitais, transformar prédios, estádios de futebol em hospital. Né? E se as autoridades públicas pedirem
o prédio da Igreja Cristã da Trindade para transformar num local de vacinação ou qualquer outro local onde possa ajudar nessa epidemia, nós estamos abertos e devemos estar abertos para colaborar, não é? Então, muitas coisas estão acontecendo. Há histórias incríveis de solidariedade. É muita coisa boa acontecendo no meio de tudo isso, né? No meio de tudo isso. O ouro não precisa temer o fogo, né? A palavra, a provação produz perseverança, né? Aí que a gente fica mais firme ainda, é isso que significa perseverar, é fincar o pé, não vou arredar, não vou voltar atrás, eu não vou voltar atrás. Se a nossa fé não resistir a um vírus, então é melhor parar de crer mesmo. Se a nossa fé não resistir a uma quarentena, então é melhor parar. Mas a nossa fé vai muito além, né? É para toda a eternidade. A aprovação produz integridade. Tiago disse isso, para que sejam íntegros, e nos faz completos. Ser íntegro significa que todas as nossas partes estão funcionando e vão funcionar bem, né? Então, nós temos que nos alimentar bem neste momento, comer bem, dormir bem, não é? Cuidar do nosso emocional, ouça uma música, né? Tem tantos hinos lindos que elevam a alma, que edificam. Aproveite para ler, é uma boa leitura. Fique longe de fake news, fique longe de sites heréticos que transmitem doutrinas antibíblicas. Muitos deles agora estão com chamadas muito bonitas de apelo emocional. Abra os olhos, tenha cuidado também, tá? E assim nós vamos vencendo. Eu quero me referir a um versículo que a Simone leu hoje na sua fala. Filipenses 4:4. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E o apóstolo Paulo, quando escreveu esta palavra, estava preso. Ele estava numa prisão. E mesmo assim ele fala em alegria. O Império Romano tirou a sua liberdade, mas nunca tirou a sua alegria. O Império Romano o matou, né? O destruiu, o degolou, mas nunca tocou na sua salvação, nunca tocou na sua intimidade com o Senhor. Paulo morreu, é verdade, mas aquela cabeça que rolou pela espada do carrasco, aquela cabeça usará uma coroa de justiça, como ele disse isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Que Deus nos abençoe, queridos. Então fiquemos com essa palavra, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da fé, fazendo a nossa parte. Não saia de casa. Se você não tem uma necessidade urgente, não saia de casa. Não saia de casa. Nós vamos orar agora. Quero orar pelos meus irmãos da ICT, não tem como citar os nomes de todos, e de fora da ICT também. Eu sei de pessoas que não são da nossa igreja, que estão passando por luta, pessoas que foram infectadas, pessoas que estão na UTI, pessoas que estão entubadas. Isso é muito triste para nós, mas nós vamos orar, porque nós temos um Deus que ouve as orações, um Deus que nunca está contra nós. Ele não está contra nós, mas Ele está a nosso favor. E a Bíblia manda orar. Isso está em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar pelo governo do Brasil, de outras nações, pelo Ministério da Saúde, pelo ministro Mandetta, que tem assim, sido elogiado pela mídia e por muitos órgãos aí, como fazendo um trabalho sério. Vamos orar, né? Não é hora de fazer política em cima dessa calamidade, dessa pandemia. Não é hora de ficar batendo panela, fazer panelaço. É hora de nos unirmos em oração, no amor ao próximo. Orar pela classe médica. Vocês não imaginam o estresse que toma conta de médicos, de assistentes, de enfermeiros, de toda a rede hospitalar. Vamos orar,
para que o Senhor dê grande vitória. Ele que é o médico dos médicos, Ele que é Jeová Rafá, Deus que cura. E como Ele cuidou do povo de Israel no deserto, a Bíblia diz que no meio deles não houve enfermo. Deus cuida de nós. Amém. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus também. Então, se você puder, junte-se a nós neste momento de oração. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, mais uma vez nós buscamos a Tua face. Primeiro queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, lava-nos o sangue de Jesus, purifica-nos de toda mancha e de toda transgressão. E eu oro, Senhor, pelas nações do mundo. Oro, meu Deus, pelos governos de todos os países, Senhor, em todos os continentes, por causa deste mal que se alastra. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Eu oro também para que o Senhor use este momento que o mundo atravessa para colocar a humanidade de joelhos diante de Ti, para despertar os corações, para trabalhar convicção de pecados e mostrar, Senhor, a nossa insolência, Senhor, a nossa arrogância diante de Ti, para com a Tua palavra, para com o Teu Filho Jesus e para com a ação do Teu Espírito Santo. Nós temos sido uma sociedade insolente em muitas partes do mundo, ao abraçarmos o secularismo, ao rejeitarmos a Tua palavra. Senhor, nós temos sido arrogantes. Dobra-nos, Senhor. Dobra, Senhor. Dobra, meu Deus, agora. Dobra, Senhor, e revela Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Aqueles que têm vivido uma vida, Senhor, de soberba. Quem é o Senhor? Eu não preciso dele. Eu não creio nisso ou naquilo. Toca nos seus corações. Senhor, ajuda em nome de Jesus. Opera pelo Teu Espírito Santo, convence, Senhor, e revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Senhor, envia um derramamento do Teu Espírito sobre toda a face da terra. Visita a Europa, Senhor, tão fria, tão distante de Ti, berço dos avivamentos, mas que se esqueceu de Ti. Visita, Senhor, toda a Ásia, as Américas, o continente africano, Senhor, a Austrália, a Oceania, em todas as partes do mundo, Senhor. Que a Tua palavra prevaleça, que a Tua palavra seja agora, Senhor, entronizada nos corações, que a Tua palavra tenha o espaço, Senhor, e o Senhor também tenha o espaço nos corações. Fala poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos uma grande colheita de almas, Senhor. Dá-nos almas para Ti. Traga, Senhor, as multidões aos pés da cruz, em nome de Jesus de Nazaré. Ajuda-nos a corrigir a rota. Pelo poder do Teu Espírito Santo, nos mostra. Ajuda-nos naquilo que estamos errando, temos errado. Naquilo que temos ofendido, Senhor, desagradado a Ti, mostra-nos, Senhor. E ajuda-nos a viver uma vida agradável diante da Tua face. Senhor, abençoa o presidente da República. Abençoa os ministros de Estado. Eu peço especialmente pelo ministro Mandetta, pelo ministro Paulo Guedes, Senhor, que estão cuidando de duas frentes importantes, da saúde e da economia. Dá, Senhor, direção. Senhor, também trabalha através do Congresso, Senhor, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Judiciário do país. Ah, meu Deus, nós temos despertado nos últimos anos para a ética, Senhor, para a seriedade com as coisas públicas, que nunca voltemos atrás. Ajuda-nos a melhorar, a buscar cada vez mais o caminho da ética, Senhor, o caminho da obediência, Senhor, o caminho, Senhor, das relações confiáveis, em nome de Jesus. Cuida, Senhor. Eu oro principalmente pela Itália. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, meu Deus. Oh, meu Deus, livra aquela nação, Senhor, de maiores danos do que já tem passado, que são muitos. Livra, Senhor, a América do Norte, Senhor. Livra, Senhor. Dá sabedoria às autoridades. Senhor, livra, Senhor, a Espanha, Senhor. Meu Deus, faça cessar ali a mortandade. Em nome de Jesus. Livra, Senhor, a Inglaterra, Senhor, a França e todos os países. Livra o Brasil, Senhor.
Pai, eu peço para os irmãos da ICT, alguns, Senhor, que já foram infectados, Senhor, tem misericórdia, livre de todo mal. Senhor, eu peço também, Senhor, por alguns que estão sob suspeita e aqueles que não são da nossa igreja, mas, Senhor, são do corpo de Cristo, e aqueles que não são do corpo de Cristo. Toda a vida humana é preciosa, Senhor. Todo ser humano é precioso. Eu oro por todos, meu Deus, em todos os lugares, Senhor, em todos os lugares, de todas as vertentes, em todos os aspectos. Cuida, meu Deus, cuida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, principalmente dos idosos, meu Deus. Tem misericórdia. Senhor, dá-nos paz, dá-nos, Senhor, moderação, domínio próprio, para atravessarmos essa situação. Cuida de nós na área emocional, na área espiritual, na área física, protege a nossa integridade física e na área financeira também. Que não falte comida para ninguém, que não falte assistência a ninguém. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na tua ação, no teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e pela fé nós já te agradecemos também, porque sabemos que o Senhor responde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meu bem. Muito obrigado, Adriel Romeiro, por nos ajudar aqui. E agora fiquemos com a bênção, né? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo e uma semana de vitória. Deus abençoe vocês.